Citroën C4 VTR 2.0, 16 válvulas, 140 cavalos de potência, 6.000 RPM, 20,4 kg de torque, se não me engano a 4.000 RPM. Comprei o carro, saí de um Peugeot 207 Passion, que foi o meu último vídeo, vim pro C4 VTR. Eu já tinha tido um outro C4, um C4 1.6, sinceramente bateu saudade do carro e eu acabei tendo a oportunidade de comprar esse C4 VTR. Está longe de estar nas suas melhores condições, mas é um carro bem interessante. Hoje vou falar um pouco sobre o C4 VTR, vou falar um pouco sobre a minha experiência aqui com o C4 VTR. Comprei o carro faz mais ou menos uns 3 meses. Comprei um carro bem detonado, é verdade. Então vai ser interessante porque eu vou fazer um vídeo falando sobre os defeitos do C4 VTR e eu vou poder falar com propriedade porque o meu carro tem basicamente todos eles. Para você que está pensando em comprar um C4 VTR, o que você deve levar em consideração primeiro, no caso? A maioria dos C4 VTR que você vai encontrar por aí, especialmente aqueles que estão abaixo dos 20 mil reais, provavelmente eles estão com bastante problema e é bem caro reparar C4 VTR. É complicado achar mão de obra especializada, algumas peças são um pouquinho mais chatas de encontrar, mas no geral a mecânica é a mesma do Pallas, só a elétrica que é um pouquinho diferente. É um carro excelente, tem bastante potência, bastante torque, é um carro muito bonito, é um carro que se destaca, é um carro diferente, é um carro que realmente chama atenção em qualquer lugar que você vai, torce pescoços. É um carro que, cara, muito boyzinho de Honda Civic, de Polo, vai ficar tentando puxar racha com você no semáforo e você vai dar pau em todos eles. Quais são as primeiras coisas que você deve olhar quando você vai comprar um C4 VTR? Não só um C4 VTR, vai, um C4 no geral, principalmente com essa motorização aqui 2.0 EW10 ou EW10A. Os principais problemas desse carro estão relacionados à suspensão. A suspensão desse carro é bastante problemática, ela é frágil, você vê, tem muitos problemas com bieleta, barra axial, buchas, rolamento de amortecedor, os próprios amortecedores. Então é um carro bem chatinho com relação à suspensão. Então, se o antigo dono do carro ele tem algum histórico de revisão em suspensão, já é um bom início para que você mantenha, para que você leve adiante a negociação. Um outro ponto que vale salientar no C4 é a bomba de combustível. A bomba de combustível desse carro costuma queimar bastante. Um outro problema, a BSM, que é o módulo de fusíveis, a caixa de fusíveis do carro, costuma dar bastante problema mesmo, principalmente pelo fato de a churrasqueira, aquela grelha que tem ali, ela tem uma vedação e ela tem umas barras de fixação, e com o tempo isso cai e ela perde a vedação. Então quando chove, costuma cair água em cima da BSM, caixa de fusíveis. Aí você sabe, né? Água em cima de uma caixa de fusíveis nunca dá certo. Então é um outro problema bem recorrente do C4, vale a pena ficar bem esperto. Apesar de que problemas na BSM são bem visíveis, porque o carro começa a ficar maluco, começa a mostrar uma velocidade maluca, às vezes nem mostra a velocidade, fica piscando, liga o limpador, o esguicho d'água aleatoriamente, então é mais fácil de ver. Um outro problema recorrente aqui no carro, um problema sério, não apenas nesse carro, todos eles que têm um motor, todos os carros que têm um motor EW10 e até mesmo carro de outras marcas, principalmente os que têm
injeção direta de combustível, que é a carbonização na sede de válvulas, na admissão do carro. Esse carro ele possui o respiro de óleo, ele joga depois da TBI. Então, ao invés de sujar a TBI, ele acaba sujando as válvulas e a sede de válvulas. Então, acaba que também é muito fácil de você identificar isso, porque geralmente quando você liga o carro de manhã, o carro dá aquela rateada, fica variando a rotação bastante, a lenta fica um pouquinho instável também. E normalmente também o carro perde bastante potência, bastante torque por causa disso. Ele não permite a passagem total do combustível, da mistura de ar combustível. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mostrando o que acontece, por que acontece e mostrando como resolver o problema. Apesar de que tem muito vídeo já na internet mostrando isso. Se vocês procurarem no canal do Undercar, que é a antiga mecânica do Beto, você vai encontrar que, você vai perceber que sempre tem alguns vídeos ali que ele faz mostrando esse problema nos motores EW10. Até mesmo o C4 Lounge é afetado por isso. Já vi carros aí com 50 a 60 mil quilômetros que tem esse tipo de comportamento. Especialmente aí, vamos abrir aqui um parêntese, se você deixa passar do ponto a troca de óleo e se você não usa óleo de boa qualidade. A própria Citroën acaba recomendando um óleo, se eu não me engano, eu acho que mudou a preconização, mas antigamente era um óleo da Total API SJ. Então, SJ não, desculpa, SL. Então já não é um óleo que passa por uma certificação tão recente e, enfim, não vai ter o mesmo pacote de aditivos que teria um óleo API SN. Enfim, é uma outra coisa que deve se levar em consideração. Outra coisa que pega muito, muito mesmo é Citroën, é esse motor com a correia fora de ponto, que é complicado. A mão de obra para esse carro não é das mais simples. Uma simples troca de correia é complicada nesse carro. Mas no mais, vamos falar do carro. Galera, o carro é sensacional. De longe foi o melhor carro que eu já tive, mesmo com todos os problemas, mesmo estando lasanhado. O antigo dono bateu de frente com o carro, não chegou a acionar os airbags, mas ele está com a luz de airbag acesa. Eu tive um problema no airbag aqui de cortina. A luz de injeção também está acesa, que é relativamente comum nesses modelos a gasolina. E o que mais? O carro tem vários probleminhas aqui de lataria, mas enfim. Mesmo com tudo isso, é um dos melhores carros que eu já tive, se não o melhor carro que eu já tive. O carro anda super bem, responde super bem, o carro é bastante silencioso, o carro é ótimo de curvas, mesmo estando com os pneus originais Aro 15, pneu 195 Aro 15, Citroën, enfim. Não dá pra comentar como é que você põe uma roda 16 no Pallas e no C4 Hatch e põe uma roda 15 no VTR, enfim. Se você está pensando em comprar um C4 VTR, uma outra coisa que você tem que levar em consideração são as portas. Principalmente se você mora em prédio e a sua vaga é apertada. O C4 VTR, ele tem por ser duas portas, ele tem uma porta bem maior e bem mais pesada que o Pallas e o Hatch, por exemplo. Isso significa que você vai ter uma envergadura muito maior do carro na hora de abrir e fechar, na hora de sair e entrar no carro. E é uma das coisas que eu mais sofro com o VTR desde que eu comprei, porque simplesmente o carro, na minha garagem lá, eu tenho o vizinho de um lado, o vizinho do outro, e acaba que fica difícil, fica complicado de abrir a porta. É bem complicado mesmo para entrar e sair do carro, já visto que as vagas da garagem são bem apertadas. Um outro fato aqui sobre o VTR, andando ali no anda e para da cidade, acho que é o ponto onde ele mais peca, onde a Citroën mais errou nesse carro. Esse é um carro 2.0 com um bom torque, com uma boa potência.
E a Citroën me traz um câmbio relativamente curto. Esse carro de quinta marcha, 100 km por hora, você fica na faixa das 3.000, 3.100 RPMs, que acaba sendo uma RPM alta para uma velocidade de cruzeiro em um carro com motor grande. A título de comparação, o meu antigo Peugeot 207, a 100 km por hora mais ou menos, ele ficava na faixa dos 1.700, 2.800 rotações, que é um número bem menor que esse carro. Então aqui a gente tem um carro com câmbio curto para o motor. Se por um lado o carro ele fica esperto, por outro lado o carro realmente fica muito arisco. E isso é muito perceptível em dias de chuva, por exemplo. Qualquer saída de semáforo um pouquinho mais rápida que você queira fazer, o carro já aciona o controle de tração e estabilidade. E assim, é muito comum você dar pulinho com o carro. O carro, você joga a primeira aqui e vai sair, o carro sai quicando, parece que tem um, sei lá, um canguru, um bode no motor. É complicado isso. Sem contar que isso acaba aumentando o consumo e é um tanto quanto desconfortável manter esse carro em baixas velocidades. A título de comparação, eu tive um C4 hatch que também tinha um câmbio bastante curto, mas se tratava de um motor bem menos potente. Então, e era um carro que eu achava que na cidade ele era bem mais confortável que o próprio C4 VTR, que tem um motor maior, tem mais torque. Olhando aqui no interior, o carro é praticamente a mesma coisa do C4 Palace e do C4 hatch. Muda apenas aqui o desenho aqui, na verdade a textura do console central, que o meu aqui inclusive está quebrado. E mudam os bancos. Aqui a gente tem uns bancos menos confortáveis, porém mais seguros. Uns bancos tipo, a gente pode dizer que é um semi-concha, vai. Nossa, o cara parou o carro, o cara estacionou o carro aqui. É impossível acreditar numa coisa dessa. O cara realmente estacionou o carro aqui, numa avenida. Enfim, voltando. O carro possui bancos aqui que não são os mais confortáveis. Se você já andou num C4 Palace ou num C4 hatch, os bancos do C4 Palace e C4 hatch, eles são muito mais confortáveis que o do VTR. Porém, eles não te agarram tanto. Esse banco ele abraça bem o condutor. É muito interessante ver isso. Um outro ponto aqui, isso eu acho que eu já falei em todos os vídeos de Citroën e Peugeot, que é relativo ao câmbio. A Citroën podia fazer um câmbio melhor, podia aprender um pouco com a Volkswagen a fazer câmbios. O câmbio do VTR segue a receita do C4, do C3, do Peugeot 207. É um câmbio com engates duros, não são macios, não são suaves, barulhentos e pouco precisos. Principalmente a troca da terceira para quinta, ela é bem ruim, para ser sincero. Se você já teve alguma vez na sua vida um carro Volkswagen, aquele é o câmbio que todo mundo devia mirar. Infelizmente não é o que acontece aqui com o VTR, tal qual acontece com o Peugeot 207 e o Citroën C3 e o C4 GLX, por exemplo. Um ponto que vale destacar nesse carro é que, mesmo sendo um 2.0 de 143 cavalos, pesando 1.280 kg, e sendo um carro ano 2008 e estando com a luz de injeção acesa, esse carro está fazendo uma média de 10,5, às vezes chega a fazer 11 quando pega o trânsito mais calmo na cidade. O carro apenas gasolina, não é flex. E assim, e aqui eu sinto uma otimização bem interessante por parte da mecânica da Citroën. Um carro 2.0 fazendo cerca de
10,5 a 11 km por litro na cidade, tudo bem que eu não pego tanto trânsito, não é um trânsito tão pesado. Geralmente a minha média de velocidade fica na casa de 26 km por hora, 25, 26 km por hora. Então não é dos maiores trânsitos do país, mas mesmo assim eu consigo fazer 10,5, 11 no motor 2.0. Para que vocês tenham noção, era mais ou menos isso que eu conseguia fazer no meu Peugeot 207, que era um motor 1.4.